Chegamos à mensagem número 4 do livro 4, cujo título é Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, ó Senhor Jesus. Estamos aqui fechando mais um livro do nosso alimento diário, né? Também que tem como tema central buscar as coisas lá do alto, né? Dentro da série Cristo como centro conector da obra de Deus. Graças ao Senhor, estamos aí na fase, depois já mais da metade, né, dessa série, já entrando nos últimos 2 livros. O Senhor tem nos abençoado muito com essa palavra, tem nos edificado e tem principalmente feito uma transferência em nosso viver, tanto individual como também em nossa vida da igreja, ó Senhor Jesus. De fato, o Senhor tem nos tirado de toda a esfera terrenal e nos levado para a dimensão de Cristo, que também é a dimensão do Pai, é a dimensão celestial, ó Senhor Jesus. E por meio da sua palavra, Ele tem nos salvado, nos resgatado, nos transferido. Isso é maravilhoso, né? Tudo isso, irmãos, acontece por meio da revelação da palavra de Deus. Quando nós nos relacionamos de maneira viva com a palavra, isso produz um impacto em nós. Isso de fato nos tira dessa terra, ó Senhor Jesus. Isso de fato nos faz ver o que Deus está vendo. A revelação é isso. Os mistérios de Deus estão sendo abertos para nós. Quando Paulo nos ajuda aqui em Colossenses, né, aqui no capítulo 3, versículo 1, né? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Essa experiência de buscar as coisas lá do alto, de sermos cristãos que estão vivendo esse Cristo, ou vivendo aonde Cristo vive, isso tem um poder extraordinário para transformar a nossa vida, Senhor Jesus. A igreja em Colossos foi muito ajudada pelo apóstolo Paulo, né, a fazer essa virada, a fazer essa experiência, né? E esse era o encargo do coração dele. O sinal de que nós realmente estamos fazendo isso é o quê? É se nós estamos cheios de vitalidade espiritual, né? Se você vive Cristo, se você está tocando em Cristo, na sua revelação, na palavra que revela Ele, que mostra quem é Ele, que nos introduz nele, isso produz certamente vigor e vitalidade em nosso viver, né? Se voltarmos um pouquinho aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 27, Paulo fala o seguinte: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A revelação do mistério de Cristo, por meio da palavra ministrada pelo apóstolo Paulo, de fato era para produzir isto, uma experiência completa de Cristo, uma experiência de viver a plenitude de Cristo. Como Paulo fala aqui, Cristo em vós, a esperança da glória, ou seja, de um viver unido a Cristo, unido a Deus, né? Essa é a esperança da glória, né? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando também a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha só, esse homem perfeito em Cristo, né? Esse homem está cheio de vitalidade, cheio de vigor espiritual. Para isso também que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Jesus é o Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui estava laborando em prol da igreja em Colossos, em prol de cada santo, para que esses fossem apresentados
perfeitos em Cristo. Isso é resultado de experimentar esse Cristo que está lá no alto, na sua plenitude, no seu governo, no seu poder. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso nós temos acesso por meio da revelação da palavra de Deus, né? Quanto mais nós entramos nessa revelação, mais nós ganhamos vitalidade em nosso viver, né? E podemos atestar isso, né? Olhando um pouco mais à frente aqui, verdade, vamos olhar o modelo do início da carta aos Colossos, né? E perceber a expectativa do apóstolo Paulo em produzir neles esse viver em Cristo, né? Na esfera de Cristo, lá no alto, na dimensão de Cristo. Olha só o que diz aqui no capítulo 1, versículo 3, Paulo fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Senhor Jesus, por causa da esperança que nos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto. Você percebe aqui a vitalidade daquela igreja, dos irmãos ali. Aqui já é uma esfera onde eles estavam experimentando esse Cristo, né, que está lá no alto, né? Ó Senhor Jesus. Isso produzia fé, produzia amor, produzia esperança. E tudo isso é resultado do quê? Do operar dessa palavra da verdade neles. Jesus é o Senhor. Consegue perceber aqui? Quanto mais nós entramos na revelação de Cristo, constante na sua palavra, né? Existente na sua palavra, a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, mais nós somos transferidos, né, para a esfera de Cristo. Isso produz todo esse vigor, essa vitalidade espiritual, né? Você quer ter essa experiência? Ou quer ser um crente apagado, aqui nessa terra, sendo bombardeado pelas coisas desse mundo, e muitas vezes até conviver cabisbaixo, né? Ó Senhor Jesus, essa palavra é para nós, só quer nos levar a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Que tal? Vamos buscar isso? Senhor Jesus. Também, irmãos, o que nos leva para essa experiência, além da revelação da palavra, que produz essa vitalidade, é quando nós nos colocamos debaixo do governo de Deus na igreja. Como é que isso acontece? Na verdade, irmãos, Cristo está encabeçando todas as coisas no universo, né? O livro de Efésios mostra isso de maneira bem precisa. Ele nos mostra que Deus encabeça todas as coisas em Cristo. Capítulo 1 de Efésios, versículo 9 e 10 nos mostra isso, né? Que o desvendar, olha só, o desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como da terra. Então esse convergir nele é o quê? É encabeçar todas as coisas em Cristo. Mas como é que isso acontece? Então no final do capítulo 1, Paulo nos apresenta como é que Cristo faz isso, né? Por meio da sua ressurreição. A partir do versículo 20, né? Ele mostra a obra de Cristo na sua morte e ressurreição. Mas no 22 ele fala: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Percebe então que Deus projeta encabeçar todas as coisas em Cristo, por meio da sua igreja, ó Senhor Jesus. Então, o governo de Cristo é exercido na igreja. Quando eu e você nos colocamos debaixo desse governo, ó Senhor Jesus, nós estamos entrando nessa dimensão, né, onde Cristo vive, né, lá no alto, desfrutando das suas riquezas, do seu poder imensurável, né,
da suprema grandeza do seu poder, que Paulo também nos apresenta aqui no livro de Efésios, né? Agora, é interessante que, na prática, como é que nós vivemos o governo de Deus na igreja? Isso é importante. Quando eu e você nos colocamos debaixo do canal dispensador de Deus na terra, né? Então, capítulo 3 de Efésios, versículo 1, em todo esse capítulo, Paulo vai falar do mordomado. Ele vai falar da governança na igreja, e vai se apresentar a ele mesmo como o quê? Como um canal dispensador de Cristo para a sua igreja. Olha só, capítulo 3, versículo 1 de Efésios. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Jesus é o Senhor. Então, Paulo estabelece aqui uma relação muito pessoal com as igrejas, especialmente com a igreja em Éfeso aqui, né? E se apresentando como esse canal de Cristo para produzir o governo de Deus e enchê-los com a plenitude de Cristo. E mais à frente, né, versículo 13, Paulo fala de maneira mais pessoal, ele fala: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, por isso, pois nisso está a vossa glória. Então Paulo reivindicava aqui um relacionamento com os irmãos no meio da sua tribulação. Ele estava preso nesse momento, né? Ele reivindicava aqui um vínculo com aquela igreja, né? E em seguida ele fala: por essa causa eu me ponho de joelhos por vós, diante do Pai, ó Senhor Jesus, de quem toma todo o nome, toda a família, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então Paulo, de fato, aqui ele está dispensando todas as riquezas de Cristo por meio da revelação da palavra de Deus, né? Então Paulo, como um canal de Deus, trazia a palavra profética de Deus naquele período, naquele tempo, né? Para edificar as igrejas. E esse era o desespero do coração dele, né? Que todos ali entrassem, né, nessa experiência de viver Cristo plenamente, de buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Jesus é o Senhor. Tem um canal de Deus naquele momento para poder ajudar as igrejas a entrarem nessa experiência. E o resultado disso é interessante, né? O resultado disso está aqui no versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Não é sozinho, é com todos os santos, nessa esfera onde estamos sendo encabeçados pelo falar de Deus, numa comunhão, numa produção de um tecido de amor, como temos visto, né? Agora em Colossenses, ó Senhor Jesus, e possais então compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Jesus é o Senhor. Tudo isso, irmãos, é o sentido de buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então é esse viver pleno em Cristo, esse viver encabeçado por Cristo, onde Ele também estabelece um canal dispensador da sua palavra, da sua revelação, para dar direção para as igrejas e produzir uma comunhão maravilhosa, plena como essa aqui, onde o amor de Cristo em toda a sua plenitude pode ser experimentado, né, por todos os santos. Que tal? Vale a pena entrar nessa esfera? Jesus é o Senhor. Não abra mão disso, não seja um crente individual, não seja um crente independente, não seja um crente desencabeçado, mas busque viver nessa esfera
maravilhosa do dispensar de Cristo para a sua igreja, né? Jesus é o Senhor. É algo também individual, mas também é algo principalmente coletivo, né? É impossível entrar na plenitude de Cristo individualmente. Precisamos de todos os santos debaixo desse canal dispensador de Deus, né? E assim a nossa comunhão será plena. Aleluia! Vamos buscar isso a cada dia. É isso que Deus quer para nós. Esse é o nosso chamado hoje para viver essa igreja aqui na terra, né? Pois bem, olhando para Colossenses, em especial para essa mensagem, né? Nós vemos o coração do apóstolo Paulo em ajudar que os santos ali tivessem essa experiência, né? Porque ali existia um contexto, né, temos isso nas mensagens anteriores, inclusive nesse volume, né, nesse livro, mostrou para nós alguns aspectos que estavam distraindo os irmãos dessa experiência plena em Cristo. Vimos a questão do ascetismo, a questão do gnosticismo, né? A questão da influência religiosa, filosófica, até mesmo o judaísmo. Muitas coisas estavam se movimentando ali naquela igreja e distraindo os santos de uma experiência plena em Cristo. Então esse era o combate do apóstolo Paulo. Olha só o que ele fala no capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho mantido por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Então a luta de Paulo era uma luta forte, e essa luta continua até hoje, por todos aqueles que não viram face a face o apóstolo, que não tinham essa relação orgânica com Paulo, que estava com essa relação, de certa forma, estremecida, por distrações, por outras coisas que estavam tirando eles de Cristo, né? Então a luta de Paulo é levá-los de volta para Cristo. Paulo, como canal dispensador de Deus, tinha tal encargo, né? E no versículo 8 ele reforça esse sentimento: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Muitas coisas vêm para nos afastar da experiência plena em Cristo, né? Lá no alto, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O não segundo Cristo aqui é não segundo a esfera de Cristo, a dimensão de Cristo, o nível de experiência que Deus quer nos levar a ter em Cristo, né? Que é lá no alto, não é nessa esfera rasteira aqui da terra. Então esse era o encargo do apóstolo Paulo, né? Ajudar que eles entrassem. Será que esse também é o nosso contexto hoje? O que se aplica para nós também, né? Nós também estamos vivendo o desafio de nos desvencilhar de todas as coisas que nos prendem nessa terra. Ó Senhor Jesus, de fato, experimentar Cristo na sua plenitude, viver isso de maneira plena em nosso viver. Irmãos, isso é tremendo, isso é o desejo que Deus tem para nós hoje, né? E esse também era o combate do apóstolo Paulo em nosso favor, né? Quando isso não acontece em nosso viver da igreja, nós corremos um sério risco, né? De nos tornarmos uma igreja meramente de fachada, uma igreja que não tem a realidade de Cristo, ou um viver cristão onde você não vive na realidade de Cristo. Talvez você se diz cristão, você se declara cristão, você vive aparentemente como cristão, você renuncia a muitas coisas do mundo, mas falta vitalidade, falta vigor, falta impacto, falta poder, falta expressão. Ó Senhor Jesus, por quê? Porque está faltando uma experiência genuína de Cristo. Ó Senhor Jesus, nos livre de um viver de fachada, né? Olhando aqui para 1 Timóteo, Paulo exorta também, uma carta também direcionada para Timóteo, quando ele estava em Éfeso, então também direcionada para a igreja em Éfeso. Aqui ele fala, versículo 3, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, outras coisas que
nos distraiam e nos afastem de Cristo. Nem se ocupem com fábulas de genealogia sem fim. Tudo aquilo que não é Cristo não passa de fábulas e genealogia sem fim. Paulo vai falando aqui com desespero no seu coração, né? E no versículo 5 ele fala qual o objetivo, qual o intuito da sua palavra, ou da palavra profética que estava saindo do coração dele, da comunhão dele com Deus, do dispensar do mistério de Cristo por meio dele. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Irmãos, esse é o objetivo da palavra profética. Não é meramente produzir barulho, né? Oba, oba, ó Senhor Jesus. Produzir algo que não tem consistência. Pelo contrário, Paulo fala de algo aqui muito consistente. A palavra visa um amor, um viver de realidade, um viver pleno em Cristo. Esse é o objetivo do falar profético por meio do apóstolo Paulo, e é o objetivo do falar profético de Deus hoje, para cada um de nós, né? Que nós saiamos de uma vida da igreja meramente de fachada, superficial, tradicional. Ó Senhor Jesus, esse é o chamado de Deus para nós hoje, né? Chamado para, de fato, lavarmos as nossas vestes, sairmos de uma aparência, e as vestes estão também relacionadas com a nossa conduta, com o nosso viver, não de fachada, mas de realidade, né? Vamos usar o auxílio agora da igreja em Éfeso, na verdade da igreja em Sardes, né? Temos sido muito ajudados pelo estudo das igrejas, da série História das Igrejas, da série Quem tem ouvidos ouça, né? Estamos já fechando uma segunda etapa desse estudo, né? Com a igreja em Tiatira e agora em Sardes. E aqui no capítulo 3, versículo 4, fala o seguinte: tendes, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha só, irmãos, essas poucas pessoas aqui diz respeito a um contexto de uma igreja que caiu na aparência, uma igreja que caiu na estrutura, uma igreja que ficou presa num legado do passado, que começou um processo de restauração, mas que parou. Então aqui tem um chamado para um grupo de poucas pessoas que construíram um viver de realidade em Cristo. Esse grupo aqui, com certeza, era alguém que estava buscando as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e obtiveram vestiduras, roupas, condutas de alguém que tem a realidade de Cristo, né? Se nós olharmos aqui, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 7, né? Fala o seguinte: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Ó Senhor Jesus, nada mais, nada menos que isso que o Senhor quer para nós, essa é a expectativa dele, né? Esses atos de justiça, essas vestes adequadas, exige de nós, irmãos, uma consagração, uma entrega, um lavar constante das nossas vestes. Temos visto também, ouvido falar do Senhor, que isso diz respeito ao quê? A lidar muitas vezes com a morte que vem nos atacar, né? Falar negativo, palavras contrárias ao falar de Deus, que podem nos contaminar e nos prender, sujar as nossas vestes. Então, ser sensíveis e, de fato, voltar o nosso coração de maneira genuína para tudo que Deus está falando hoje,
tomar essa palavra e nos lavar com essa palavra, né? Como no modelo de Efésios, capítulo 6, não é isso? Capítulo 5, na verdade, né? Ó Senhor Jesus, deixar que essa palavra nos lave como um jato. Ó Senhor Jesus, versículo 25, quando Paulo fala da relação marido e esposa, ele fala: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou por nós, realizou uma obra perfeita, está hoje nos lugares celestiais lá no alto, para apresentar, voltando um pouco, por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ó Senhor Jesus, então a palavra de Deus é para nos lavar como um jato, palavra profética, lavando nossas vestes, nos purificando, produzindo uma igreja perfeita, né? Olha aqui, uma noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas pura, santa e sem defeito. O que é isso? Com as vestiduras trabalhadas, né? Jesus é o Senhor. Isso aí é o quê? Isso é a experiência de fato de viver a realidade de Cristo, de sair de toda a fachada, de toda a aparência, né? E isso que a palavra quer produzir em nós, a revelação, a luz que tem chegado a nós diariamente. Valorize cada uma dessas palavras. Jesus é o Senhor, né? O Senhor está esperando uma reação em nós, né? E um dos itens que foi mostrado para nós nessa mensagem 4 é que o modelo de Deus para a igreja nos tempos finais é a igreja em Filadélfia. Mas por um lado, a igreja em Sardes, né, que nós acabamos de ver, ali tem um grupo que está limpando as suas vestes, que está de fato sendo chamado para vencer, para produzir vestiduras. A igreja em Filadélfia dá um salto a mais, né? Porque é uma igreja que já vivia na plena realidade de Cristo. Por isso que no capítulo 3, um pouquinho mais à frente, versículo 8, né? Aqui, os escritos de João nos apresenta a condição saudável dessa igreja. Olha só, uma igreja que vive na esfera de Cristo, na dimensão de Cristo, onde Cristo vive. Qual a sua característica? Conheço as tuas obras. Tem um viver, tem vestes, não é aparência, não é fachada. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Que maravilha! Uma igreja saudável, com a porta aberta. Na verdade, aqui é um canal livre, é um ponto de conexão plena entre o céu e a terra. Uma igreja que vive lá no alto, onde Cristo vive, por meio de guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Que modelo tremendo, né? O Senhor possa nos dar encargo de buscar essa condição. Na verdade, irmãos, buscar as coisas do alto, onde Cristo vive, é buscar essa condição de igreja de Filadélfia. Ó Senhor Jesus, buscar essa realidade no nosso viver, buscar lavar as nossas vestes com a palavra de Deus a cada dia, nos colocar debaixo desse jato que tem chegado com a revelação para produzir vigor espiritual, vitalidade espiritual, frutos em nosso viver. Vamos fazer isso? Jesus é o Senhor. Muito bom. Então essa palavra, essa mensagem 4, além de nos mostrar, descrever para nós essa esfera maravilhosa da dimensão de Cristo, ela nos dá um caminho prático. Como subir para essa dimensão? Ela nos mostra um verdadeiro foguete espiritual. Se eu e você entrarmos nesse foguete, nós iremos viver esse Cristo pleno, seja individualmente, seja como igreja na terra hoje. Que tal? Vamos buscar isso? Qual a diferença entre buscar as coisas lá do alto
em Colossenses, capítulo 3, e comparando com Colossenses 1,13. Vamos ver aqui rapidamente. Em Colossenses 1,13, mostra a nossa posição em Cristo. E fala o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a nossa posição em Cristo é essa. Quando nós nos convertemos, nós cremos em Jesus, né? Nós somos transferidos da esfera dessa terra. E a nossa posição é o quê? É que nós estamos na esfera do reino do Filho do seu amor. Mas, ou seja, de cima para baixo, está tudo pronto. Cristo já cumpriu cabalmente a sua obra, por meio da sua morte e da sua ressurreição. Mas agora precisa de um outro aspecto, que é de baixo para cima. Daqui onde nós estamos na terra, temos que fazer essa conexão perfeita com o céu, né? E realmente trazer essa realidade para o nosso viver. Por isso que Paulo, ele prossegue agora no capítulo 3 de Colossenses e nos ajuda a entender. E nos dá um caminho prático. Ele fala o quê? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, esse buscar as coisas lá do alto exige algo de nós. Um exercício, uma busca, uma entrega, uma disposição. E aqui ele fala que a primeira coisa que nós temos que fazer é entrar na experiência da vida de ressurreição. Ó Senhor Jesus. Vimos lá no capítulo 1,13 que nós já fomos ressuscitados com Cristo. Nós morremos com Cristo. Nós fomos incluídos na sua obra de redenção perfeita. E fomos libertados e introduzidos no reino do seu Filho. Mas na prática, estamos experimentando a vida de ressurreição? Ou ainda estamos presos nessa terra? Então, irmãos, para poder nos ajudar nisso, Deus nos deu um elemento, uma essência, um ser muito poderoso, que é o seu Espírito. O Espírito consumado, que Jesus chama em João 14 de o outro Consolador. Porque na sua morte e ressurreição, Cristo se tornou Espírito. E agora, como Espírito, ele atua em nós. E agora ele pode produzir esse foguete espiritual, que nos tira do chão, nos tira da terra, e nos leva para a esfera lá do alto, né? Então, quando é que isso acontece? Como é que isso acontece? Essa experiência de buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, entrar nessa esfera por meio da ressurreição. Se nós olharmos rapidamente aqui, eu vou ler só um versículo, temos muitos versículos, não tem como nós gastarmos mais tempo. João 7, o mais importante está aqui. João 7,37, mostra o seguinte: quando Jesus estava próximo de concretizar a sua obra de morte e ressurreição. Ele fala aqui, versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele aponta para o nosso interior. Então a experiência de buscar as coisas do alto não é exterior, não é física, é interior. É o fluir de rios de águas vivas, de dentro de mim e de você. Isso pode estar tudo conturbado à nossa volta. Podemos estar aqui nessa terra cercados de inimigos por todos os lados. Mas por meio da morte e ressurreição de Cristo, que entra em nós, que dispensa em nós o seu Espírito, como Espírito, né? E vai mostrar aqui, versículo 39, vai concretizar isso. Nós fluímos, nós subimos, nós somos transferidos lá para o alto, né? Olha só,
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não ainda fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado, ele não havia ainda passado pela sua morte e ressurreição. Mas quando Paulo escreve Colossenses 3, já havia esse Espírito consumado, o outro Consolador, dentro de nós, como esse foguete que nos faz subir, né? Isso é maravilhoso demais, isso é prático, e é possível experimentar isso no nosso dia a dia, né? Jesus é o Senhor. Você vai ler, não temos tempo de ler, mas a mensagem 4 nos mostrou isso, né? Êxodo capítulo 30, 22 e 25 mostra exatamente o óleo sagrado da unção, que nos apresenta os vários elementos que compõem esse óleo, que diz respeito ao Espírito. Cada um daqueles elementos, né, somado com o índio de azeite, produz o quê? Um óleo, né? E tudo está ligado com a morte e com a ressurreição de Cristo e a sua eficácia em nosso viver. Isso é para nos transferir. Isso é o foguete que eu e você precisamos entrar hoje, né, para viver a experiência de Colossenses capítulo 3. Foi só uma fugidinha, né? Vamos voltar para Colossenses 3, né, onde Paulo nos mostra um caminho prático. Primeira coisa, entra no foguete, entra na vida de ressurreição, por meio do Espírito que habita dentro de você, né? Só voltando lá em João, para concretizar o que nós já lemos no capítulo 4, no capítulo 20, versículo 22, Jesus ele sopra esse Espírito, né, para dentro de nós, já após a sua morte e ressurreição. Ele fala aqui: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então a vida de ressurreição produz o Espírito Santo dentro de nós, como um poderoso foguete que nos leva a viver as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Que tal? Vamos buscar isso? Vamos entrar nesse Espírito, exercitar o nosso Espírito? Muito bom, né? Versículo 2 de capítulo 3 de Colossenses, estamos terminando já, né, a nossa comunhão. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo dá um encorajamento e ao mesmo tempo uma exortação. Nós que já temos esse Espírito, já temos essa vida de ressurreição, para que ficar vivendo nessa terra? Para que ficar pensando nas coisas da terra? Coloque a sua mente no Espírito. Irmãos, esse pensar as coisas do alto tem tudo a ver com a imersão na palavra, esse presente que Deus está dando para nós hoje. A imersão na palavra. Pensar nas coisas do alto. Pegar a palavra revelada diariamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, entrar nela, cavar, colocar nossa mente no Espírito, pegar o próprio alimento diário e entrar nele, meditar, ganhar, cavar, pegar a Bíblia, tudo que é a palavra de Deus, tudo que é a revelação de Deus para nós, colocar a nossa mente no Espírito, pensar nas coisas da dor. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, isso é um caminho prático, para buscar as coisas do alto. 8,6 de Romanos, fala o quê? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Olha só, na esfera onde Cristo vive lá no alto, é a esfera de vida e paz. Você pode estar num mundo conturbado, uma guerra, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, vivendo tribulações terríveis. Paulo estava preso no contexto de Colossos. Mas se nós, de fato, irmãos, subirmos desse foguete que é o Espírito, e pensarmos nas coisas lá do alto, imergir na palavra, colocar a nossa mente no Espírito, vai produzir vida e paz. Jesus é o Senhor. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos ainda.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto ou serviço racional. Olha só que maravilha. Apresentar o nosso corpo aqui é nos consagrar. Não é prática ascética, não é prática gnóstica, não é tentar melhoramento. Não. O nosso corpo é para ser apresentado no serviço a Deus, para colocar a nossa mente no Espírito, para emergir na palavra, nos consagrar, nos envolver com aquilo que é celestial. Isso vai nos fazer de esfera, isso vai nos fazer pensar nas coisas do alto. Todo o nosso ser tem que ser envolvido nessa experiência, né? E não vos conformeis com esse século, não fiqueis olhando para a terra, não para as coisas dessa terra, mas transformai-vos, como? Pela renovação da vossa mente, pensando nas coisas lá do alto, emergindo na palavra diariamente, renovando nossa mente. Ó Senhor Jesus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa agradável, perfeita, boa vontade de Deus é a esfera lá do alto, onde Cristo vive. É a dimensão de Cristo na sua plenitude. Que maravilha. Isso que eu quero para nós hoje, né? Vamos buscar isso, amém? Buscar as coisas do alto. E por fim, versículo 3 e 4, né? Do capítulo 3. Estamos fechando aqui esse caminho prático que o Senhor está dando para nós essa semana. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Qual o sentido dessa palavra? Paulo fala da nossa união com Cristo. Então a nossa união com Cristo é o que? É entrar na mesma experiência de Cristo. E qual é, irmãos, a característica principal da experiência de Cristo? É a experiência da obediência. Cristo é o modelo de obediência. Olha o que diz Hebreus 3. Você vai entender agora. Hebreus, na verdade, capítulo 5, né? Hebreus capítulo 5, versículo 8. Senhor Jesus, o que diz? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, o que nos impede de viver na esfera de Cristo, na esfera lá do alto, é que nós ainda somos desobedientes. Nós ainda temos um coração apegado nessa terra. Ainda amamos o mundo. Ainda somos soberbos. Nos achamos capazes. Ó Senhor Jesus, estamos presos ao nosso velho homem. É necessário entrar em Cristo, no novo homem, na experiência da plena obediência. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? Voltando um pouquinho em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, mostra o seguinte: que tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Nos unir a Cristo é isso, é aprender essa obediência. Você não vai jamais fazer essa virada, entrar nesse foguete celestial, se você não aprender a lição da obediência. Dizer sim e amém. Não questionar, não filtrar, não alimentar reservas no seu coração. Se Deus tem um canal nessa terra hoje, seja simples, seja obediente em receber essa palavra, viver essa palavra. Isso vai produzir vitalidade espiritual, vigor no seu andar diário. Tenho certeza disso. Se você fizer essa virada, entrar nesse foguete, é só isso, é só bênção, é só alegria. Ao contrário,
Se você permanecer na sua desobediência, você vai o quê? Você vai minguar cada vez mais. E vai experimentar a morte espiritual no seu viver. Deus tenha misericórdia de nós, né? Aqui fala: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Que modelo maravilhoso, que experiência maravilhosa, que eu e você temos que entrar nela também, nos unir a Cristo e nos unir a essa experiência, da sua plena obediência, a sua plena submissão a Deus, e a vontade de Deus, na terra, na sua missão celestial. Por fim, eu falei que Paulo nos deu um caminho prático aqui, né? Então, fechando a questão da obediência, vamos para 2 Coríntios capítulo 10, concluindo nosso encargo também de hoje. Versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Olha só, nós estamos nessa terra, mas o nosso viver, o nosso militar não é segundo as coisas dessa terra, é lá do alto, onde Cristo vive. Como é que isso acontece? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, anulando nossos sofismas e todo altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha só, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que maravilhoso! A palavra profética de Deus é a nossa arma para poder arrebentar com toda a fortaleza, todo o sofisma, todo o conceito humano, natural, carnal, e nos fazer subir nesse foguete espiritual para a dimensão de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, tudo que é da carne, que é da alma, que é do mundo terrenal, uma vez completa a vossa submissão. Jesus é o Senhor. Esse é o encargo que está aqui por trás desses 4 versículos de Colossenses 1, de 3 a 4, né, de 1 a 4. Ó Senhor Jesus, que caminho maravilhoso, poderoso, viver essa esfera da plenitude de Cristo, onde Ele vive, assentado à direita do Pai. Ó Senhor Jesus, vivendo por meio da sua vida de ressurreição, pensando nas coisas lá do alto, emergindo na palavra, e aprendendo a obediência, a submissão, nos unindo a Cristo, nos submetendo ao falar de Deus, ao canal de Deus na terra. Jesus é o Senhor. Vale a pena, irmãos, esse Senhor tem para nós hoje. Essa é a igreja que Ele quer produzir hoje. Essa é a Filadélfia, a condição saudável da igreja que Cristo está produzindo hoje. Vamos fazer parte desse time, vamos entrar nessa esfera, vamos subir nesse foguete. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, te dar essa experiência prática e diária de buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Jesus é o Senhor. Amém.